Amém. Hoje a gente está na segunda mensagem da série Poder para Mudar a Sua Vida. Semana passada, Felipe falou que, na verdade, o Espírito Santo na nossa vida, ele produz um fruto que tem certas qualidades e atributos. E a gente vai estar falando ao longo dessas semanas, então, sobre esses atributos, essas qualidades que se espera na vida de todo cristão, de alguém que está buscando viver uma vida cada dia mais transformada, mudada. Todo verdadeiro cristão é alguém que está comprometido com se deixar transformar, se deixar mudar para se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E o cristão que não está nessa busca, na verdade, se desconectou da fé. Talvez ninguém tenha alertado ele ainda, talvez ele mesmo não tenha percebido como isso é grave, mas quem abandonou essa busca por transformação, por libertação, por cura, por santificação, definitivamente se desconectou da fé, se desconectou de Deus, se tornou um religioso convicto, mas não tem tido relacionamento com Deus. E aí, o problema é que a gente não é simplesmente pecador, como a gente sabe que a gente é. Nós somos pecadores convictos, somos pecadores contumazes, não é para usar uma palavra mais rebuscada aqui, obstinados, comprometidos, visceral e afetivamente com nossos pecados. A gente está decidido a viver nutrindo eles, porque a gente sabe que mudar e desenraizar, desarraigar eles é um negócio que é doloroso. É um negócio que exige de nós um preço. A mudança sempre exige um preço. Principalmente, mudar naquilo que a gente decidiu acreditar que é a nossa identidade. Tem muita gente que vive uma mentira. A vida dessa pessoa, a consciência dela foi formada de forma totalmente tortuosa. Ela passou a acreditar em mentiras que contaram para ela desde que ela era pequena. E muitas vezes a gente passa a acreditar nessas mentiras. E as piores mentiras, às vezes, são aquelas que nós mesmos acreditamos sobre nós, ou que nós afirmamos, ou que nós defendemos. A palavra diz que a gente, naturalmente, tem uma visão equivocada sobre si mesmo, não é? O coração do homem é desesperadamente corrupto, é enganoso mais do que qualquer outra coisa. A gente sempre cita esse versículo aqui, porque a gente tem que estar sendo lembrado disso. E aí, gente, se a gente acredita que nossos desejos e vontades são o que nos define, então a gente vai viver escravo do pecado. Muita gente está por aí tentando reafirmar uma identidade que é escrava dos seus próprios desejos e vontades. É o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho prazer de fazer, são essas coisas que me definem. Só que o Evangelho vai exatamente na contramão desse pensamento para dizer, olha, o seu coração enganoso está dizendo para você que essas coisas te definem. Mas o Evangelho quer te lembrar de que você foi criado para viver segundo uma identidade. O homem, Adão, Eva, foram criados com uma identidade santa, com um caráter santo, num mundo santo, perfeito e bom, criado por Deus. Só que o pecado distorceu essa identidade. E o que Jesus fez foi vir para falar assim, olha aqui, é possível viver essa identidade. E eu vou dar um poder a vocês para que vocês vivam nela. Mas ele diz o seguinte, quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, me imitar, quem quiser ter a vida mudada, transformada, precisa negar a si mesmo. Precisa parar de acreditar em mentiras sobre si mesmo e abraçar a verdade segundo Deus sobre si mesmo. E conhecer esse projeto maravilhoso que é o discipulado cristão, que é a imitação de Cristo, que é esse processo pelo qual eu vou sendo transformado à imagem de Cristo todo dia. Então, o Evangelho exige renúncia da falsa identidade que assumimos e nos ajuda a encontrar nossa verdadeira identidade em Cristo. Esse processo, a Bíblia chama de santificação, que começa no dia da nossa conversão e termina no dia da nossa morte física, porque o cristão não morre espiritualmente, ele só morre fisicamente, é a única morte que o cristão salvo vai experimentar. A salvação foi dada de graça para a gente, não é? Os teólogos chamam de monergística, porque só uma força é exercida na conquista da nossa salvação, é a força de Jesus na cruz.
Mas a santificação, não. A santificação é um processo sinergístico onde nós trabalhamos enquanto o Espírito Santo trabalha em nós. Há uma cooperação, por isso o tema de hoje é parceria que transforma. E essa ideia que o capítulo 2 dessa nossa série traz. Agora, gente, essa parceria é necessária, porque seria pesado demais, não é verdade? A ideia de que eu preciso mudar, e eu preciso obedecer, e eu preciso ser transformado, e eu não posso mais viver assim, se eu estivesse sozinho nesse processo. Se Deus cobrasse de mim um comportamento que eu, humanamente falando, não sou capaz de apresentar, seria pesado demais. Foi por isso mesmo que antes de ascender ao céu, Jesus diz assim em Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder para quê? Para virar um herói da Marvel? Não, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Poder para ser testemunha, poder para ser exemplo, para ser bênção, poder para mostrar Cristo para o mundo. Esse poder é dado a nós. Então ninguém pode dizer assim, nada muda na minha vida, mas afinal de contas, eu sou um ser humano, pecador, e a graça de Deus é maravilhosa, e aí por isso, infelizmente, Deus sabe que eu sou pó, não é? E aí nada precisa mudar, porque Deus conhece, sabe que eu sou assim. Não, não é isso que o Evangelho fala. Ele está dizendo que a gente recebeu um poder para a gente ser testemunha de Jesus. E como o próprio Jesus definiu em João 3, quando ele conversa com Nicodemos, fala assim, nós falamos do que testemunhamos, do que estamos vivendo. O testemunho é algo que a gente experimenta na vida. E aí, então, desde o Pentecostes, o Espírito Santo veio, e eu e você temos essa presença viva, essa parceria santa para auxiliar a gente. E esse texto que a gente definiu aqui como nosso texto base, Filipenses 2:12, ele fala exatamente sobre essa parceria. Olha o que Paulo fala. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade, com a boa vontade dele. Então parece um texto contraditório, porque ele fala assim, ponha em ação a salvação de vocês. É um imperativo, ele está ordenando que a gente viva como gente salva. Mas depois ele diz assim, é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Espera aí, ou é um imperativo, ou em que eu preciso obedecer, ou Deus está agindo. Ele fala, não é uma contradição, é um paradoxo. Há uma sinergia, há uma força que opera e a gente, movido pelo Espírito, tem tido do próprio Deus o desejo de se mudar, o desejo de mudar, de ser transformado. Tanto querer como realizar é operado pelo próprio Deus. Mas aí a gente vai e muda. Não pode haver a estagnação e a acomodação. Então, você sozinho de fato não vai dar conta. Não vai tornar a si próprio cada dia mais parecido com Jesus. Isso é impossível. Mas se você estiver em parceria com o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, você vai ver a sua vida de glória em glória, de fé em fé, progredir. Então, como é que a gente faz essa parceria funcionar? Primeira lição aí é, preciso aprender a depender do Espírito. Tem um texto que eu gosto muito, que é de Romanos 7, ele faz uma descrição ali de certas leis que agem na nossa vida, não é? E aí ele fala, olha, tem a lei de Deus que é maravilhosa, eu com a minha mente, a mente que Deus criou, essa mente aqui, esse senso moral que Ele imprimiu no coração de todo homem, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo em mim agindo uma lei que é forte demais, que é a lei do pecado, e a lei do pecado me faz desobedecer a lei de Deus, embora eu reconheça que ela é boa. Mas aí, ele entra em desespero e fala assim, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem vai causar alguma transformação, dar algum valor para a minha vida? E aí ele começa o capítulo 8 falando assim, portanto, já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
porque a lei do Espírito de vida nos tornou, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida. Ele está falando assim, olha, tem uma outra lei, que é a lei do Espírito de vida, que atua na vida daqueles que creem, que é o poder do próprio Espírito Santo agindo. E o que a gente precisa aprender é a não viver mais subjugado pela lei do pecado, mas a viver segundo a lei do Espírito de vida. E viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu lembro que, quando eu me converti, eu era muito desbocado, e era adolescente ainda, muito desbocado, muito condicionado a falar muito palavrão, e aí eu conversei com um discipulador que estava me acompanhando e falei para ele, olha, eu não sei mais o que fazer, porque eu fico me policiando o tempo inteiro para não falar palavrão, mas a minha língua é suja, eu tenho um hábito muito forte de falar, e quando eu vejo eu já estou falando, e aí quando eu falo eu fico com vergonha porque eu estou falando aquilo. E eu ficava numa luta, já tinha meses de convertido e não parava com aquele hábito. E eu falava, isso é totalmente incoerente. E aí esse discipulador falou para mim uma coisa que foi a seguinte, Jonatas, você está lutando do jeito errado. A sua luta não tem que ser para expurgar esse vício. A sua luta tem que ser por ter uma vida cheia do Espírito Santo. Você precisa buscar se impregnar das coisas de Deus. Você precisa ler mais a palavra. Você precisa orar mais. Não é possível que seja tão simples. Então é só buscar mais a Deus, que essas coisas vão sendo expurgadas. Ele falou, é. E aí eu comecei a buscar mais intensamente a presença de Deus. E eu não lembro do momento em que eu parei. Simplesmente, quando eu percebi, eu falei, caramba, já tem um tempão que eu não lido tanto com esse pecado como com outros pecados. Há um fruto do Espírito que vai brotando. Por quê? Porque a gente decidiu viver segundo a lei do Espírito da vida, que é muito mais poderoso do que a lei do pecado. É verdade que o pecado é forte em nós, né? Mas é verdade também que o Espírito é mais forte. João 16,13, Jesus fala, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. O que a palavra diz é que Jesus estava ascendendo aos céus. Ele fala assim, olha, eu vou para junto do Pai, mas vai vir um outro Consolador, e Ele guiará vocês a toda a verdade. E Ele vai ensinar vocês de tal forma que não vai ser preciso nem que alguém venha chamar a atenção de vocês. Gente, quem tem se lançado nessa busca aqui sabe que muita coisa que você aprendeu vivendo um relacionamento íntimo com Deus, e Deus ia ministrando, e o próprio Deus, durante a semana, ia mostrando que estava errado, que precisava mudar. E aí chegava domingo, o pastor pregava, opa, glória a Deus, porque ao longo de toda essa semana eu estou vivendo exatamente essa busca. Há uma testificação imediata. Por quê? Porque o mesmo Espírito que moveu e inspirou essa palavra, inspirou o pregador, ele também me inspirou durante toda a semana. E aí meu coração testifica imediatamente. Por quê? Porque eu tenho vivido nessa busca. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus disponível 24 horas para nos orientar. E Ele nos dá poder para a gente agir de forma diferente, como a gente naturalmente agiria em diversas situações. Então, por que há tanto cristão se arrastando nessa luta há anos sem que nada mude na sua vida? Pelo contrário, muda para pior. Porque esses dias um irmão meu falou para mim, Jonatas, esse papo de que aquela ideia que a gente tem do idoso, né, sábio, que a gente vê às vezes na Bíblia, na cultura oriental, ele fala, eu não vejo isso no dia a dia. O cara que é sábio quando é idoso, ele já era sábio quando era jovem, né? E o cara que era um tolo jovem, muitas vezes se torna um idoso tolo. Então a idade em si não traz sabedoria. O que traz sabedoria, gente, é isso aqui, é uma vida aos pés do Senhor, é um coração inconformado, é um coração que olha para o próprio erro, reconhece. E aí Rick Warren diz o seguinte, o segredo da dependência do Espírito é estar constantemente em oração. Não é possível a gente viver essa transformação sem uma vida dedicada a um relacionamento íntimo com Deus. É esse relacionamento que vai ministrar para a gente, não só durante a pregação da palavra, mas durante
todo o tempo. É um professor 24 horas, é um terapeuta, é um discipulador, é alguém diante de quem você pode desabar, você pode abrir o coração, rasgar a alma, contar pecados, não tem nada que você esteja fazendo que ele não esteja vendo. E isso é desafiador. E esse relacionamento com o Espírito é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Eu preciso do Espírito Santo, sozinho não dá. A pressão é grande demais, o pecado é forte demais em mim. Mas pelo poder do Espírito Santo, em oração, todo dia, eu vou buscar ter uma vida transformada. Tem gente que quando ouve isso, fala assim, pô, Jean, você está espiritualizando demais, não é? Gente, é claro, não tem nada mais espiritual do que isso. Então não tem como a gente medir o tanto que isso é espiritual. E é óbvio que coisas espirituais se discernem espiritualmente, se resolvem espiritualmente. Problemas espirituais vão ser resolvidos no altar de Deus, de joelhos, de oração. Então, se você não está decidido a viver uma vida de mais oração, de mais busca de intimidade com Deus, não espere que nada venha mudar. Se você rejeita essa parceria que Ele ofereceu gratuitamente a mim e a você, não espere que nada vá mudar. Segunda lição, o Espírito usa a palavra que Ele inspirou. E é interessante que a gente está falando aqui de uma parceria dinâmica com o Espírito, é um relacionamento com o Espírito Santo. E aí essa parceria dinâmica pode passar uma ideia de uma coisa meio subjetiva, não é? Seria bastante subjetivo se o próprio Espírito não tivesse inspirado essa palavra, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito objetiva. Então tem um caráter subjetivo, mas foi Ele que inspirou. Pedro diz assim, em 2 Pedro 2:21, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito. Paulo diz que toda Escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou homens para que eles escrevessem essa palavra. O próprio Deus se revelando ao homem rebelde e caído. Como posso eu, diante de tamanho auxílio que o Espírito Santo me dá, não me debruçar sobre essa palavra, não me alimentar dela? Veja que eu não estou falando de uma mera leitura, de um mero exercício intelectual da fé. Eu estou falando de a gente se debruçar devocionalmente, buscando se alimentar. Falando, Senhor, eu já li esse texto aqui 30 vezes, mas eu quero que o Senhor me fale hoje através dele. Espírito Santo, vem falar ao meu coração. E essa é uma consciência muito importante que a gente tem que ter. Quando a gente vai ler a palavra, cara, para orar antes. Senhor, agora eu quero parar tudo. Ainda mais gente que tem TDA, como eu, que vai ler, a cabeça fica totalmente pulverizada em 1000 pensamentos, 1000 demandas que estão na minha cabeça girando. A concentração se torna um exercício 10 vezes mais difícil, né? Mas por isso é que é importante, antes de ler, Senhor, agora eu vou ler a Tua palavra. E eu quero submeter os meus pensamentos a ela. Eu quero que o Senhor venha me corrigir, me orientar segundo ela. E aí, irmãos queridos, Paulo escreve Efésios de dentro da cadeia. A gente sabe que Efésios é uma das cartas escritas de dentro da prisão. E ele termina o texto de Efésios com aquela imagem da armadura de Deus. Porque ele ficava olhando sempre ali o soldado, né, guardando a cela, soldado romano, e ele faz uma reflexão. De certo modo, todo cristão é um soldado em batalha, há uma luta sendo travada. E é interessante que ele vai descrevendo parte por parte da armadura do soldado, comparando com aspectos da vida cristã. E duas partes da armadura, ele faz uma analogia com a palavra. A primeira ele fala assim, olha, calcem os pés com a preparação do Evangelho. O mundo é um lugar sujo e contaminado, e a gente se andar descalço, vai sujar o pé, e a gente pode também dar topadas, essas topadas podem machucar a gente, por isso a gente tem que estar calçado para andar nesse mundo. E ele está falando, o Evangelho é a palavra de Deus que prepara a gente para não se deixar contaminar e não se deixar machucar por esse mundo. Essa é a primeira analogia linda que ele faz. A segunda é que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ele fala assim, a palavra de Deus é uma arma na mão do cristão. É uma arma contra o quê? É uma arma contra a mentira, que é a única coisa que a Bíblia diz que o diabo é pai. O diabo é acusador, o diabo
quer minar a nossa fé. E quando é que ele não consegue fazer isso? Quando nossa mente e o nosso coração estão impregnados dessa palavra. Imediatamente, diante de mentiras sobre quem nós somos e de acusações, a gente lança a mão dessa palavra. O que Jesus fez quando o diabo tentou ele lá no deserto, né? O diabo usava a palavra até para falar com ele, e ele usava a palavra para rebater o diabo. O diabo foi o primeiro herege de todos, né? E ele então rebatia Satanás. E a gente precisa buscar, gente, essa palavra, mas como eu disse, não como um cara que vai dissecar esse livro de forma intelectual. Eu já vi intelectuais falando, eu já li a Bíblia é um livro muito interessante, tem muita sabedoria na Bíblia. Eu discordo de algumas coisas de Paulo, eu discordo de algumas coisas muito radicais de Jesus. Aí pouca gente tem coragem de falar, né? Mas ninguém foi mais radical na Bíblia do que Jesus, né? Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma leitura submissa. Sabe aquela figura dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus tinha ressuscitado e eles não reconhecem Jesus. E Jesus vai pregando a palavra para eles, expondo sobre a lei, os profetas. E eles ficam encantados e diz o texto que o coração deles começou a arder. A gente, toda vez que lê a palavra, tinha que falar: Senhor, não me permite ler a Tua palavra de forma fria. Eu quero que o meu coração arda, queime, se apaixone, seja quebrantado. Eu lembro a primeira vez que eu li os Salmos inteiros. Todo dia eu li alguns capítulos quase chorando o tempo todo. Todo dia eu chorava lendo os Salmos, porque a identificação era imediata. Era a minha vida aquilo ali. Eu era aquele salmista ali o tempo todo. E aquela linguagem poética. É assim que tem que ser a nossa relação com a palavra. Senhor, deixa que essa palavra me toque, me quebrante, me humilhe, exponha a minha vergonha e a Tua glória, para que eu cresça e me deixe transformar por ela. Então, saber é transformador. Conhecer a verdade, segundo Deus, nos purifica de viver mentiras humanamente admissíveis. Tem muitas mentiras que humanamente são admissíveis. E a palavra livra a gente de viver segundo elas, segundo os absurdos do espírito da nossa época, das filosofias satânicas que estão impregnando ideologias do nosso tempo. João 8,31 diz assim: se vocês permanecerem firmes na palavra, Jesus falando, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ele não fala assim, a verdade é uma coisa meio vaga, que você vai ter que ter um discernimento muito subjetivo para conseguir alcançar ela. Não. Ele fala assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, a verdade é a minha palavra. Quem permanece nela é meu discípulo. Quem não permanece não é meu discípulo. O discípulo de Jesus imita Jesus. E vocês conhecerão a verdade só nela, na palavra, e ela libertará vocês. E é esse conhecimento que transforma. Rick Warren diz lá pelas tantas no livro: a Bíblia ensina que a maneira de pensar determina a maneira de sentir, e a maneira de sentir determina a maneira de agir. O que Deus quer é moldar nosso pensamento mesmo, porque de acordo com o modo que a gente pensa, a gente se permite sentir, e de acordo com o que a gente sente, a gente vai agir. E o cristão, então, vai ser sempre alguém que está em busca dessa palavra. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a pregação da palavra de Cristo. E a gente está aqui hoje sempre buscando essa palavra cada vez mais, essa palavra que alimenta, que nutre, que protege, que guarda, que é uma arma de ofensiva contra os dardos inflamados do maligno. Terceira lição também. Então o Espírito quer que a gente aprenda a viver na dependência dele, ele inspirou essa palavra, e o Espírito Santo usa a igreja para nos mudar. Como a gente é mudado pelos relacionamentos, a gente ouviu bastante isso no retiro agora, não é? E a gente lamenta demais que haja pessoas que não entendem isso, que é tão óbvio na Bíblia do início ao fim, a necessidade de vida em comunhão. E quando a gente vai para a palavra, 1 Timóteo 3,15 diz assim: saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
coluna e fundamento da verdade. Paulo está dizendo para Timóteo que a igreja do Deus vivo é a coluna e o fundamento da verdade. É a igreja que foi inventada pelo próprio Jesus, foi ele mesmo que fundou a igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Foi ele que diz, é a palavra que diz que a igreja é o firme fundamento da verdade. Deus podia usar muitas coisas para transformar a nossa vida. Ele podia, na verdade, no estalar de dedos, fazer de Jonatas um cara santo. Mas ele decidiu, estrategicamente, me fazer experimentar transformação através do amor. Porque ele é amor. Essa é a essência dele. E ele sendo amor, ele não podia criar um outro meio melhor. Ele falou, a transformação que eu quero que o meu povo experimente não é aquela transformação que o programador vai lá e programa o robô para ele agir do jeito que ele quer. Não é. Mas é uma transformação que acontece na dinâmica dos relacionamentos. Eu quero que esse povo caminhe junto e aprenda a amar aqueles que são pecadores miseráveis como eles. E aí na direção dessas pessoas, é ter paciência com elas. Muitas vezes é difícil ter paciência. E muitas vezes a gente tem que reconhecer que a gente está sendo também aperfeiçoado e lapidado. Gosto muito de Provérbios 27, 17, né? Como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo, né? O homem afia o seu companheiro. Há um sentido em que a gente precisa ser igual. E ele fala, olha, eu quero que vocês, como iguais, vejam a si próprios nos outros e aprendam a amar e a ser compreensivos. E isso tem um poder tremendo de transformar a nossa vida e o nosso caráter. Eu tenho 4 irmãos, talvez alguns aqui saibam, eu sou do meio, tenho 2 mais velhos e 2 mais novos. E é óbvio que lá em casa tinha briga todo dia, em todos os níveis de full contact, de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, tinha briga lá em casa. Só Krav Maga que não tinha, senão já não tinha nem olho para estar olhando vocês aqui. Mas eu lembro que quando a gente era pequeno, a gente acabava de brigar e se desentender, meu pai colocava um na frente do outro assim, e a gente irado um com o outro, né? E aí falava, agora abraça, agora fica abraçado aí. E aí a gente tinha que ficar abraçado um com o outro, um querendo esganar o outro, né? E aí qual é o resultado? O resultado é que hoje a gente tem uma relação muito boa, né? Tudo bem que tem 2 irmãos que moram em outros países, né? Mas a gente tem uma relação muito boa mesmo à distância, não é? Porque a gente teve que aprender a lidar com o nosso próprio pecado, com o nosso próprio egoísmo, a dividir o nosso Atari, a dividir nossos River Raid, Enduro, na década de 80. Foi difícil passar por aquela década, mas a gente tem boas memórias dela. E essa é a ideia de família que Deus quer que a gente viva na igreja. Gente, vocês não têm noção do poder que o outro tem de mudar a gente, de influenciar a gente, de impactar a gente. E a palavra o tempo todo fala isso, né? Suportem-se uns aos outros, perdoem queixas que estiverem uns contra os outros. Gente, perdoem como o Senhor perdoou vocês. Paulo fala em Colossenses 3. E o Novo Testamento está cheio dessa expressão uns aos outros, é o tempo todo. Prefiram e honram o outro, aprendam a viver em relação ao outro, né? A psicologia fala da alteridade, do impacto que o outro tem, da influência, da importância que a minha construção acontece a partir do outro. Mas a gente não vai viajar tão a fundo aqui não, vamos ficar na simplicidade da palavra. Como isso é importante, gente, a gente aprender. E é isso que a gente está respirando aqui, não é? Por que a gente tem célula? Por que a gente tem discipulado e fica dando essa ênfase a isso? Criaram um método lá chato de ficar, tendo que se encontrar para prestar contas. Gente, só quem não entendeu nada do Evangelho fala isso. Quem entendeu o Evangelho sabe que isso é bênção. Deus colocou guardiões que estão zelando pela minha vida, pastor, líder de célula, discipulador, gente que está me acompanhando, cuidando de mim, me alertando. Quantas vezes minha vida deixou de ser completamente destruída? Porque eu tive gente que me amou e me amou a ponto de ter cara para falar a verdade que eu precisava ouvir. E eu fui apacentado ali. Então, não tem outro jeito.
Ah, mas é o Espírito que vai me mudar, eu sou muito espiritual, eu oro muito. É verdade. Mas Ele também quer usar pessoas na nossa vida. E é isso que a palavra ensina para a gente. Então, aplicações. Primeira, decida ser uma pessoa que ora o tempo todo. Orem sem cessar. O que Jesus fazia? Orava o tempo todo. Eu já ouvi alguém dizer que Jesus, quando ia dormir, ele só falava boa noite para o Pai e dormia. Ele não fazia devocional. Porque a devocional de Jesus era 24 horas, né? Ou melhor, o tempo todo que ele estava acordado, ele estava falando com o Pai, se relacionando com o Pai, subia o monte, descia o monte, andava pelo caminho, vivia em espírito de oração. Gente, eu não acredito que haja saúde, mudança e transformação em gente que não vive, um cristão que não vive em espírito de oração. Pô, mas às vezes eu estou trabalhando, eu estou em espírito de oração. Em momento nenhum eu me desconecto de Deus. Às vezes eu estou arrumando casa, estou focado em outras tarefas. Gente, em momento nenhum a gente pode se desconectar de Deus. Ele tem que estar o tempo todo presente. Senhor, me ajuda a fazer isso melhor. Senhor, me fortalece. Senhor, guarda o meu coração. Olha a tentação vindo de novo. Olha a minha fraqueza, Senhor. Me ajuda a dizer não. A oração tem que ser sempre. Senhor, olha o meu egoísmo agindo de novo, me perdoa. Quando a gente ora, a oração por si só já é um exercício de auto-humilhação. Quando você acha que você não precisa de nada, você pede alguma coisa a alguém? Não, porque eu estou achando que eu não preciso de nada. Por que eu vou pedir alguma coisa a alguém? Mas quando eu vou a Deus para pedir alguma coisa a Ele, para desabafar, para derramar minha alma diante dEle, eu estou reconhecendo que eu tenho necessidade de ter um relacionamento com Ele. De que eu preciso dEle, de que tem coisas que eu não tenho, que eu sou carente. E Ele só pode me dar. Então eu oro, eu peço para Ele. E isso não tem que ser assim, uma vez por semana, de vez em quando eu lembro. Tem que ser o tempo todo. É um relacionamento de dependência declarada. Eu dependo mesmo. Eu preciso do Senhor. E é o tempo todo. Assim como Jesus orava o tempo todo. Oração é a maior expressão de dependência do Espírito. Então, submeta o seu coração a Deus em oração sempre, em todo tempo. Segunda aplicação, medite na palavra como quem quer ser moldado por ela. Não medite na palavra como um sabichão intelectual. Medite na palavra como alguém que quer ser moldado. Senhor, eu já sei que isso aqui que eu estou lendo é verdade, mas eu quero viver isso. Eu quero buscar essa perfeição que vem dela, essa sabedoria que vem dela. Eu quero viver a palavra como o próprio Senhor viveu. Eu quero que está cada vez mais cheio do Espírito, para que esse Espírito que inspirou a palavra também inspire a minha vida e me faça viver uma vida excelente. E aí, gente, não tem outro caminho não. Tem que gastar tempo, tem que investir tempo. Tudo que é importante para mim e para você, a gente tem tempo, não é? O que é prioritário, a gente está lá dedicando tempo. E com a palavra não é diferente. Tem 3 situações na Bíblia em que aparece uma expressão de homens de Deus que resolvem comer o livro. No caso de Apocalipse 10, 9, um anjo diz assim para João: pegue o livro e coma, ele será amargo no seu estômago, em sua boca será doce como mel. Deus fala isso também para Jeremias e para Ezequiel. Diz que eles comem as palavras de Deus, que eles comem o livro. E esse livro, quando a gente come, a palavra saber, ela tem a mesma origem da palavra sabor. Tem sabor, é doce como mel, é saboroso conhecer e saber das coisas de Deus. Mas ele fala assim, olha, mas no estômago essa palavra vai ser amarga. Esse livro, quando ele bate no estômago, ele se torna amargo. No caso de Apocalipse, estava fazendo uma alusão à perseguição da igreja. E a perseguição, ela não vem para quem não está vivendo segundo esse livro. A perseguição, as lutas, os dissabores, as amarguras, acontecem com quem está vivendo dedicado a obedecer esse livro. E aí ele fala assim, coma desse livro, ele vai ser amargo no seu estômago, mas na boca vai ser doce como mel. E a gente precisa buscar entender isso e se alimentar da palavra. Se a gente quer influenciar, a gente quer pregar esse livro, a gente precisa se alimentar dele, né? A gente precisa comer o livro. Ninguém que não comer o livro pode pregar o livro.
Quem não se alimenta do livro não vai suportar as consequências de viver segundo esse livro. E como o Moody falou, Deus não nos deu a palavra para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. A Bíblia não está aqui para mudar o nosso conhecimento, mas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Isso a gente tem que ter muito claro em mente. Tá bom? Guarde isso e faça da palavra um alimento constante. Se você ficar de jejum um dia, o que vai acontecer com você? Você vai desfalecer de fome, não é? Pelo menos comigo é assim. Tem gente que consegue fazer esses jejuns intermitentes e tudo, mas com a palavra é a mesma coisa. Se a gente ficar sem buscar, se alimentar dela constantemente, a gente vai desfalecendo. E uma última aplicação aqui: exercite a confissão que transforma. Deus quer usar pessoas no processo de transformação e de mudança da minha vida, mas Ele não vai usar pessoas se eu só arredio a pessoas, se eu me encastelo, se eu me isolo, se eu não tenho tempo com pessoas, não tenho paciência com pessoas, não quero prestar contas a pessoas, se eu não gosto de comunhão, se eu não gosto de célula. As pessoas que normalmente falam isso são as pessoas que não querem se deixar mudar. Mas quando alguém foi de fato impactado pelo Espírito, nasceu de novo, tem buscado viver uma vida cheia do Espírito, essa pessoa fala assim: cara, eu preciso dessas pessoas na minha vida, eu sei da importância que elas têm. Gente, eu já vi gente frequentar a igreja por décadas, e a vida da pessoa continua sem mudar. O cara era um mentiroso, continua mentiroso. O cara era um arrogante, continua arrogante. O cara era intragável, ninguém aguenta a pessoa, e o cara continua assim. O cara já está hoje com 60, 70 anos de idade. E é uma pessoa que ninguém consegue ficar perto. Por quê? Porque se tornou uma pessoa isolada, ensimesmada. É uma pessoa que não gosta de relacionamento, não gosta de célula, não gosta de discipulado, e foi ficando ensimesmada. E o que a palavra diz é assim: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, para que vocês mudem. Não é possível isso. Não é normal a vida cristã que não muda, que não se deixa transformar. E Deus quer usar pessoas nesse processo, porque pessoas são meios, são canais do amor dele na nossa vida. Amém? Senhor querido, queremos te agradecer pela tua palavra, e a gente quer te pedir perdão pelas coisas que a gente tem sido tão obstinado e não tem deixado, Senhor, transformar na nossa vida, e a gente quer te pedir: vem quebrantar o nosso coração, vem nos ensinar o caminho da dependência do teu Espírito, que teu Espírito Santo todos os dias inunde o nosso coração e nos faça gente ensinável, quebrantada, gente que entende a importância da palavra, entende a importância da comunhão, gente em quem o fruto do Espírito todo dia está brotando e cada vez mais suas qualidades são notórias. Faz assim com a nossa vida, faz assim com o Gol, para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Pai.